Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a origem da filosofia. A filosofia surgiu na Grécia entre os séculos 7 e 6 a.C., precisamente na cidade de Mileto. Mas antes mesmo de falar da filosofia, é importante falar aqui de como eles explicavam a vida, o mundo, o universo. Os gregos explicavam tudo através do mito, que seria a narrativa fantasiosa, uma forma de tentar compreender o mundo baseado na imaginação. Inclusive, detalhe aqui sobre a imaginação, essa é uma das categorias que nós temos para poder compreender o mundo. O mito tinha a função de tranquilizar o ser humano diante de um universo assustador. Os gregos, antes do surgimento da filosofia, utilizavam os mitos para explicar a realidade e o surgimento das coisas presentes no mundo. Seus referenciais eram os textos de poetas como Hesíodo e Homero. Esses mitos eram cosmogonias, que era a tentativa de explicar a origem do universo por meio de uma narrativa fantasiosa. No entanto, apesar do aparecimento da filosofia, é incorreto afirmar que a filosofia rompeu radicalmente com os mitos, até porque muito ainda se ficou para que os mitos pudessem explicar as coisas, evidentemente, pela imaginação. É importante atentar que existem teses a respeito do porquê a filosofia teria surgido na Grécia. Quero apontar para vocês essas duas primeiras teses. Primeiro, o milagre grego. Essa tese diz que a filosofia surgiu na Grécia como um milagre, sem nenhum precedente para seu surgimento. A segunda seria o orientalismo, onde a filosofia teria nascido com as transformações feitas pelos gregos sobre os conhecimentos de outros povos. Evidentemente, os gregos já tinham navegação e era importante que ele tenha contato com esses outros povos. Contudo, todas essas duas teses foram rejeitadas pela filosofia, pela história da filosofia atual. A tese mais aceita seria essa daqui, que a filosofia seria a filha da polis. Atualmente acredita-se que justamente essas condições favoráveis da Grécia fez com que surgissem a filosofia. Primeiro, viagens marítimas. Os gregos faziam viagens marítimas e assim muitos dos mitos sobre os monstros que existiam nos mares caíam por terra, porque eles desenvolveram, através dessas navegações, o contato com outros povos e assim também caiu por terra esse mito de monstros. Segundo, a invenção do calendário. O calendário foi importante porque eles começaram a perceber que as coisas que aconteciam na natureza acontecia por uma regularidade e não pela vontade dos deuses. Terceiro, o surgimento da vida urbana. A partir do momento que há o surgimento da vida urbana, há também investimento em outras áreas do saber, como as artes. E outra coisa importante é a questão do comércio. O comércio cresce e os comerciantes ganham cada vez mais apoio. Quarto ponto seria a escrita alfabética. A partir do alfabeto grego, inspirado no alfabeto fenício, que tinha cerca de 22 consoantes apenas, os gregos colocaram as vogais e formaram o primeiro completo alfabeto da história. A partir da invenção desse alfabeto foi importante para colocar as histórias, os mitos, no papel. À medida que colocava esses mitos no papel, eles começaram a perceber as incoerências que eles tinham e assim começaram a negá-los. O quinto ponto, importantíssimo aqui, seria a política. A política surge justamente na polis, na Grécia Antiga, e a política fez com que o debate, as discussões pudessem ser cada vez mais acaloradas, e assim era necessário a razão. Sexto, o escravismo, que contribuiu no sentido do ócio criativo, enquanto que uns estavam trabalhando como escravos, outros ficavam livres para pensar. Então, essas 6 teses aqui
fazem com que a origem da filosofia seja a partir do momento que essas condições favoreceram surgir na Grécia. Então é isso aí, galera. Um abraço. Valeu.